haja temor diante dele. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito que acontece aqui debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar tudo aquilo que se plantou. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e também tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Todos têm o mesmo fôlego, tudo fez formoso em seu tempo. Deus criou o ser humano para viver sem pecado, viver em igualdade, com felicidade. Jesus é o caminho, outro caminho não existe. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e também tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O melhor tempo e o tempo certo é o tempo de edificar. Há um tempo determinado, buscar Jesus e abraçar. Há tempo de calar e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de aborrecer. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. Há tempo de perder e tempo de edificar. Ao longo dos anos, em 2016, 2017, 2021, 2022 e 2023, manifestações semelhantes enfeitaram os céus acima de Israel, tanto de dia quanto à noite. Os crentes em Jerusalém testemunharam esta radiante manifestação quando Jesus e sua comitiva celestial desceram à terra, transmitindo sua graça divina aos fiéis. Coincidindo com essas manifestações celestiais, uma série desconcertante de sons poderosos reverberou por todo o centro de Israel, deixando muitos perplexos. Até mesmo os esforços combinados dos militares e da polícia foram inúteis para desvendar o mistério por trás desses ecos retumbantes. As plataformas de mídia social fervilhavam com conversas enquanto os relatos se espalhavam. Regiões como Gush Dan, Tel Aviv e Petah Tikva detalham relatos de estrondos e vibrações intensas. Surpreendentemente, esses sons enigmáticos viajaram até Julis, a 5.050 quilômetros de distância de seu ponto de origem. Apesar de investigações exaustivas, tanto a polícia de Israel quanto as forças armadas permanecem incapazes de fornecer uma explicação definitiva para esses distúrbios explosivos. O que realmente diferencia esses sons é sua novidade e peculiaridade, despertando um ar de intriga entre a população. Para muitos, esses ecos assustadores têm uma semelhança incrível com gemidos ameaçadores e reverberações metálicas, semelhantes a instrumentos musicais.
Alguns até afirmam discernir vozes indistintas misturadas a esses sons peculiares. Essas anomalias auditivas podem significar algo de profundo significado. São presságios de eventos apocalípticos, como conjecturado por alguns que traçam paralelos com passagens bíblicas que descrevem o som de trombetas. E eu vi os 7 anjos que estão diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que tinha um incensário de ouro, veio e ficou no altar. Foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos no altar de ouro diante do trono. Apocalipse 8:1. Mas as tribulações não cessam ali. Em meio a um clima de socorro, Israel se encontra sitiado por enxames de gafanhotos durante o pico do verão, especialmente nas regiões do sul, onde o calor acelera sua proliferação. O influxo desses insetos vorazes representa um desafio formidável. Esse ataque de gafanhotos não é uma surpresa para aqueles que estão cientes do fluxo decrescente dos rios Eufrates e Tigre, que anunciam inúmeras repercussões. A escassez de água resultante em nações vizinhas, principalmente Síria e Iraque, exacerba as tensões sobre os preciosos recursos hídricos, potencialmente fomentando instabilidade política e conflito na região, impactando indiretamente a segurança de Israel. Além disso, a escassez de água pode precipitar o deslocamento em massa, desencadeando uma iminente crise de refugiados. Em meio a lutas com dilemas regionais multifacetados, Israel pode se ver compelido a abordar o afluxo de refugiados ou estender a assistência humanitária, complicando ainda mais uma paisagem geopolítica já intrincada. Antes de partirmos nesta cativante jornada de exploração, permita-me compartilhar uma visão vital. Israel é semelhante a um tesouro de história, lembrando os antigos contos de cavaleiros medievais, repleto de histórias. Aqui, incontáveis milênios de narrativas, lendas e significados espirituais se entrelaçam. Esta terra sagrada viu a totalidade da existência humana se desenrolar, desde os eventos monumentais narrados na Bíblia até o épico contínuo da vida moderna. Choques de civilizações e tudo o que há entre eles formam um reino onde cada pedra ressoa com os contos das eras passadas, onde estruturas antigas guardam os segredos da antiguidade e onde o próprio ar vibra com mistério. Nos notáveis contos da abertura milagrosa do Mar Vermelho e nos relatos inspiradores de profetas e seus milagres, esta terra se torna um palco para a intervenção divina. Dentro da antiga mística que envolve Israel, uma revelação convincente emerge. A essência sobrenatural persiste além dos limites do tempo. Não é meramente uma relíquia dos tempos antigos, mas uma realidade viva, onde o místico e o espiritual continuam a se entrelaçar. Mesmo em nossa era moderna, o antigo profeta Isaías emitiu um aviso semelhante para o fim dos tempos. Em uma mensagem que se aplicava primeiro à antiga Jerusalém e depois a Jerusalém, antes do retorno de Cristo, o profeta disse: "Você será punido pelo Senhor dos Exércitos com trovões e terremotos e grande barulho, com tempestade e a chama de fogo devorador." Durante o dia do Senhor, um tempo de julgamento sobre as nações quando Cristo retorna, Isaías disse que o povo deveria ir para as cavernas das rochas e para as cavernas da terra do terror do Senhor e da glória de sua majestade quando ele se levantar para sacudir a terra poderosamente. No entanto, esses sinais não param por aí. Nos últimos dias, Jerusalém foi banhada por um brilho celestial, iluminada por luzes que dançam nos céus com uma graça etérea. E ao lado dessas manifestações luminosas, uma sinfonia de sons sobrenaturais ecoa pelo ar, agitando os corações de todos que os ouvem. Mas esses não são os únicos sinais que enfeitam os céus acima de Jerusalém. Mesmo enquanto os céus brilham com luz celestial e ressoam com melodia celestial, a terra abaixo testemunha um tipo diferente de maravilha. Um vasto e inflexível enxame de gafanhotos varre a terra como a praga bíblica recentemente mencionada, deixando admiração e espanto em seu rastro. Os últimos fenômenos profundos que aconteceram em Jerusalém são tão raros que já se passaram 221 anos de espera. As explosões ensurdecedoras das trombetas de Deus quebraram os céus, com os anjos soando as notas penetrantes que anunciam o fim dos dias. Os céus acima de Jerusalém capturaram a atenção do mundo, com os anjos do Senhor nesta cidade antiga onde os fundamentos da fé foram lançados. As recentes formações e aparições incomuns nas nuvens acenderam discussões fervorosas e especulações. Para alguns, essas visões celestiais
trazem as marcas da intervenção divina, manifestações modernas semelhantes aos sinais e maravilhas inspiradores documentados nas Sagradas Escrituras. A ideia de que essas exibições celestiais anunciam o tão esperado retorno de Jesus Cristo tem preenchido muitos crentes com um profundo senso de esperança e expectativa. Desde os tempos bíblicos, somos lembrados dos eventos cósmicos que ocorreram durante momentos cruciais na jornada espiritual da humanidade, como a estrela que guiou os sábios ao nascimento do Messias e a coluna de fogo que guiou os israelitas através do deserto. Esses eventos não foram meras coincidências, mas lembretes poderosos da mão divina orquestrando a mais grandiosa das narrativas. Mas cuidado, crentes em Jesus, preparem-se, pois o mundo será purificado pelo fogo e pelo sangue. As profecias apocalípticas estão se desenrolando na terra. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, eventos terríveis e grandes sinais do céu. Lucas 21, 7, 11. 3 dos escritores dos evangelhos nos dão partes do mesmo discurso de Jesus, encontrados em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Mateus escreveu que os discípulos esperaram até estarem sentados juntos no Monte das Oliveiras antes de questionarem Cristo sobre sua profecia. Mateus 24, 3 e Marcos registram 2 perguntas que fizeram a ele: quando isso acontecerá? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24, 3. As palavras de Jesus em resposta são a resposta mais extensa a qualquer pergunta feita a ele. Esses 2 eventos separados são a destruição de Jerusalém em 70 d.C. e os eventos que levam ao retorno de Cristo, que já estão parcialmente em andamento em nosso tempo. Este escritor acredita que a segunda parte da pergunta, qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24, 3,